O encontro de Pedro Aleixo com os alunos da escola de Ribeirão do Carmo. Mariana, Minas Gerais, ano 2025. Autores: Andréa Donadon e Luciano Guimarães. Arte: Cristiano Casimiro. As lendas, ao longo da história da humanidade, desempenham papéis cruciais na criação e manutenção de valores, crenças e tradições. Na história cultural do Brasil, temos o privilégio de contar com elementos das tradições indígenas, africanas e europeias na composição de nossas formas de agir e de pensar. Na lenda, o encontro de Pedro Aleixo com alunos da escola de Ribeirão do Carmo, temos essas ancestralidades presentes no encantamento ou no feitiço das águas e da natureza, na organização política do Estado brasileiro ao longo do século XX. As lendas também mitificam personagens históricas. Nesse caso, Pedro Aleixo, político marianense, vice-presidente, impedido de tomar posse como presidente da República por ser amigo da democracia. Como foi sua vida? Essa lenda conta sua trajetória política e como foi reencontrar as crianças de um distrito de Mariana, lugar onde nasceu. Vale a pena mergulhar nessa lenda. O encontro de Pedro Aleixo com os alunos da escola de Ribeirão do Carmo. Era uma manhã de agosto em Brasília, dia de céu azul claro, com nuvens esparsas e finas. A floração exuberante dos ipês amarelos coloria o cenário urbano de Brasília. Pedro Aleixo e Juscelino Kubitschek admiravam o espetáculo da natureza avistado do Museu Nacional da República. Transeuntes paravam para admirar a exuberância da paleta de cores que tingiam as ruas. Ipês amarelos, roxos, brancos, rosas e, ao longe, até o mais raro ipê verde. Alguns turistas faziam selfies em frente às árvores opulentas ou simplesmente entravam em sintonia com a vibração da natureza desabrochando. Pedro Aleixo exclamou para JK, contemporâneo JK. O presidente Jânio Quadros, em 1961, fez bem em declarar a flor do ipê amarelo símbolo nacional. Veja seus tons multicoloridos, o amarelo sempre se destaca para além do esperado. Um ipê amarelo no meio de uma floresta verde chama sempre atenção e se notabiliza. Ora, se não é um dos mais acirrados opositores, Pedro Aleixo. Opositor, sim, inimigo, não. E devo confessar, você estava certo sobre Brasília. Essa grama verde e esse céu azul, mesclados ao tom amarelo das flores do ipê, remetem às cores da bandeira nacional, nobre Pedro Aleixo. A palavra ipê, Juscelino, vem do tupi-guarani cascadura. É uma bela associação às palavras força, ânimo, energia e resistência. Diz uma lenda que Deus abençoou os ipês, pois foram eles as únicas árvores que se dispuseram a florir com viço no inverno. De fato, Pedro Aleixo, o povo brasileiro tem a vitalidade e a força de um ipê amarelo. O povo brasileiro luta em quaisquer estações do ano. Nesta época, povos antigos celebravam o retorno do sol rumo à sua máxima força. O inverno, meu caro, vai se despedindo, deixando para as flores um anúncio da renovação. É hora de reacender a luz do nosso espírito e o calor dos nossos ideais. Este museu parece uma nave espacial, bela construção. Obrigada. Antes de entrarem no Museu Nacional para visitar a exposição sobre o surgimento de Brasília, Aleixo falou: viver em outra dimensão
nos dá liberdade para ir e vir sem ninguém perceber a nossa presença, a não ser que tenhamos que aparecer de fato, companheiro. Pedro Aleixo e Juscelino pararam para ver os detalhes da exposição sobre o surgimento de Brasília. O espaço tinha mais de 200 obras de arte, de artistas consagrados até os contemporâneos. JK parou para ver documentos históricos que lhe tocaram o coração. Olhou para o diploma de candango outorgado aos operários que ajudaram a construir a nova cidade. Lágrimas correram pelo seu rosto. Aleixo olhou para JK, acenando a cabeça em sinal de respeito e admiração. Continuaram a visitação, conferindo o croquis do plano piloto e o manuscrito de Niemeyer sobre o monumento JK. Pedro Aleixo chamou o JK para saírem da exposição, pois já estava na hora de o presidente Aleixo ir para Mariana, a primeira cidade de Minas. JK se despediu do seu conterrâneo com votos de boa visita à sua terra natal. Antes que se vá, me responda, como pretende chegar tão rápido a Mariana? Ah, meu bom colega, como você deve estar fazendo, também eu conquistei novos amigos. Com eles, já tracei meu plano. Pedro Aleixo, então, se aproximou de uma moita de taquara brava, também conhecida como taquaruçu. É uma espécie de bambu para quem não conhece. Ele quebrou uma vara e do gomo pulou um saci bem jovenzinho. Sou Pedro? Já está na hora assim de nascer? Sim, meu amigo. O caipora já me avisou que aqui você acabava de ficar pronto para a vida, para suas traquinagens. Mas olha, sou bem velho e astuto, igual meu conterrâneo JK. Não venha de enganos comigo, que não lhe dou guloseimas. Se preocupa não, sou Pedro. Saci é saci, sabe se engraçar só com gente boba. Gente que não respeita a natureza, que não é humilde e que não tem bom humor. Pedro Aleixo se despediu com um abraço de JK. Eles não foram aliados, mas se respeitavam. E então o Saci fez seu feitiço e o vento foi ficando forte e de tão forte virou um pequeno redemoinho que levou Pedro Aleixo e o Saci dali. JK ria, divertido, e acenava. O tornado foi andando veloz, cortando planaltos, até chegar às margens de um rio. Aqui me despeço, sou Pedro Aleixo. Pelas águas receberá outra ajuda do bom povo da encantaria. Esse é o rio Urucuia, rio das águas vermelhas. Ah, meu amigo, muito obrigada. Em outro redemoinho, o Saci desapareceu. Pedro Aleixo então ouviu um canto belíssimo e seu coração começou a palpitar. Nunca havia ouvido um som tão maravilhoso. Ele se aproximou das águas e viu uma mulher tão bonita quanto seu canto. Ela era Iara, a mãe d'água. Salve, seu Pedro Aleixo. Venha, não tenha medo. E se eu me afogar? Não se preocupe, confie em mim. E Iara então levou Pedro Aleixo para o fundo do rio. Vários peixes se aproximaram. Dourados, surubins, grumatãs e cascudos pretos formaram uma carruagem aquática e levaram Pedro Aleixo até o rio Jequitaí. Lá surgiram curimatãs e piabas para substituir os peixes já cansados. Daí, eles continuaram descendo até o rio Jequitinhonha e depois alcançaram o Rio das Velhas e foram até sua nascente em Ouro Preto. De lá, Pedro Aleixo foi recebido pelo Boitatá. Montou nele e, em sua carreira de fogo, foi deixado na capela de São Sebastião,
na Comieira da Serra do Veloso. Lá esperava um indígena gigante. Pedro Aleixo, monte aqui na flecha. Mas, meu caro, e se você errar? Pedro, eu nunca erro. E disparou a flecha com Pedro Aleixo. Ela cruzou os céus e foi cair bem na porta da igreja de São Sebastião. Só que agora em Bandeirantes, distrito de Mariana. Ufa! Cheguei bem, pensou Pedro Aleixo fazendo o sinal da cruz, diante da igreja que ele tanto amava. Bandeirantes era sua terra natal. Pedro Aleixo, sem perder tempo, se dirigiu à escola do Ribeirão do Carmo. Percorreu os corredores, as salas administrativas, a biblioteca e o refeitório, até chegar à porta da sala dos alunos. Os alunos olhavam para os celulares. Ninguém conversava com ninguém, a não ser com a máquina. Ele sabia que a tecnologia estava dominando as relações entre os humanos. Os algoritmos determinavam os ritmos das pessoas. Entrou na sala de aula com passos firmes, trajando um terno cinza. Bom dia, turma. Sou o professor Aleixo, substituto do companheiro Gervásio. Desliguem os celulares, por favor. Os alunos olharam perplexos para aquela figura vestida de terno em pleno século XXI. Trocaram olhares interrogativos. Uns ignoraram a presença dele. O professor repetiu o pedido. Desliguem, por favor, os celulares. Hoje tem atividade avaliativa. Mas, independentemente disso, vocês deveriam usar menos esses aparelhos. Infância e juventude é época em que vocês estão se desenvolvendo. Quem usa celular demais prejudica sua inteligência e sua criatividade. Os resistentes guardaram os celulares. Quem se atreveria a tirar nota 0 no teste avaliativo? Mas um deles, mais atrevido, perguntou, debochando. E qual seria o problema, professor? Não é mais fácil ter quem pense pela gente? Pedro Aleixo suspirou, olhou sério para os alunos e respondeu. É o que algumas pessoas tentam nos convencer, mas isso não é verdade. Eu sei disso pelo que eu vivi. O que você viveu, professor? Perguntou outro aluno. Sabiam que eu nasci aqui, bem perto da nossa igreja de São Sebastião? E por que nunca vimos o senhor? Duvidou uma aluna. Ah, eu me mudei há muitos anos, mas sempre dou umas voltas aqui em Bandeirantes. Conte mais, bradou um aluno curioso. Eu nasci em 1º de agosto de 1901, aqui em Bandeirantes. Sou filho do comerciante José Caetano Aleixo e sua esposa Úrsula Martins Aleixo. Em 1918, fui estudar Direito em Belo Horizonte. Formei-me em 1928. Passei a advogar junto com meu amigo Milton Campos. Aliás, esse meu amigo também tem uma história que vocês deveriam conhecer. Eu também fui jornalista e em 1928 participei da fundação do jornal Estado de Minas. Em 1930, Getúlio Vargas liderou uma revolução em nosso país. Revolução é um movimento, na maioria das vezes, armado, que destrói o poder político existente e implanta um novo. Eu apoiei essa revolução e me elegi deputado constituinte em 1934. Um deputado constituinte é aquele que participa da elaboração de uma Constituição que é a maior de todas as leis de um país. O Brasil teve 7 constituições, sendo elas de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. Esta última ainda em vigor. Em 1937, fui eleito presidente da Câmara dos Deputados. Nesse mesmo ano, o presidente Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e fechou o Congresso Nacional. Meu mandato foi cassado
e voltei então a advogar. Fui eleito, inclusive, presidente do Instituto da Ordem dos Advogados de Minas Gerais. Em 1943, eu assinei o Manifesto dos Mineiros. Foi um documento em que pedíamos que o Brasil voltasse a ser uma democracia. O que é uma democracia? O senhor então não mudou de ideia? Uma democracia acontece quando os membros do poder legislativo, pelo menos, são eleitos pelo povo. E sim, eu mudei de ideia. Eu acreditei na Revolução de 1930, mas não concordava com o golpe de Estado do presidente Getúlio Vargas. Eu queria de volta a nossa democracia. Em 1947, eu me elegi deputado estadual e fui secretário de Estado do Interior e Justiça até 1950. Em 1958 e 1962, voltei a ser deputado federal e em 1964 fui um dos líderes civis que acreditava ser uma outra revolução. Cheguei a ser ministro da Educação e Cultura no governo presidente Castelo Branco. Foi então que ocupei o mais alto cargo da minha vida pública. Fui eleito vice-presidente da República na chapa do presidente Arthur da Costa e Silva. Nossa, um marianense foi vice-presidente da República? Sim, eu tive essa honra. E como vice-presidente, eu fazia parte do Conselho de Segurança da República. Era um órgão muito importante e uma decisão minha mudou toda a minha vida. O que aconteceu, professor? Foi apresentado um documento que decretava o fim de praticamente todas as liberdades das pessoas. A partir de então, as pessoas não teriam mais a mesma segurança de andar pelas ruas, nem poderiam expressar suas opiniões. Nossa, deve ser horrível viver em um lugar assim. Foi o que pensei. E por isso, depois de muito refletir sobre toda a minha vida, pensando no meu país e na minha família, fui o único a votar contra esse documento, que veio a ser conhecido como o Ato Institucional número 5. Eu tentei também redigir uma nova Constituição para ser proposta pelo presidente Costa e Silva, mas, infelizmente, ele teve uma doença grave e não pôde mais continuar a presidir o Brasil. Ué, mas o senhor era o vice-presidente. Era só fazer isso o senhor mesmo. Eu até faria, riu Pedro Aleixo, mas os militares não permitiram que eu assumisse o poder, pois sabiam que eu retornaria com a democracia. Fui então impedido de assumir a presidência da República. Mas isso não é justo, era seu direito. Sim, mas era dessa forma que vivia o nosso país. Algumas pessoas governavam e não podiam ser contrariadas. E se você os confrontasse, corria riscos até de vida. Meu irmão mesmo, Alberto Aleixo, foi preso e torturado, vindo a morrer em 1975 por causa do que sofreu. Ele foi uma das milhares de pessoas a serem perseguidas por lutarem pela liberdade. Um profundo silêncio tomou conta da sala. Muitos alunos estavam com os olhos cheios de lágrimas. É por isso que comecei lhes sugerindo evitar o excesso de celular. Na verdade, evitem tudo que lhes impeçam ou lhes diminuem a capacidade de refletir e de tomarem suas próprias decisões. Vocês nasceram em um Brasil livre e a liberdade é uma responsabilidade. Para que ela possa ser sempre conservada, é através da democracia que conseguiremos chegar a um Brasil digno para todos os brasileiros. Espera aí, professor, gritou um aluno. Tem uma conta que não fecha. O senhor disse que nasceu em 1901? Nós estamos em 2025. O senhor teria que ter 124 anos. Pedro Aleixo guardou seus livros, fechou sua pasta
e se encaminhou para a porta. Voltou-se mais uma vez e disse aos alunos boquiabertos: Eu não tenho 124 anos. Na verdade, eu faleci em 3 de março de 1975. Não fiquem com medo. Não vim assombrar vocês. Apenas recebi um convite para lhes falar um pouco de mim. Não por vaidade, mas para compartilhar assuntos que são muito importantes. Todo ser humano participa da vida e um dia morre. Mas há ideias que vivem para sempre. E nessas ideias todos nós podemos viver. Pedro Aleixo então saiu da sala e cerrou a porta, deixando os alunos perplexos, refletindo sobre aquela estranha aula. Começou a flutuar e à frente dele havia uma estrada formada por 200 estrelas. Iam em grupos, 10 pequeninas e uma maior. Ele seguiu por essa vereda brilhante que o levou até a Praça Minas Gerais. Diante da igreja de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Mariana, Pedro Aleixo desapareceu. Autores: Andréia Donadon, graduada em Letras, especialista em Artes Visuais, Arte-Terapia, mestre em Literatura e doutora em Educação, presidente da Alacib Mariana e da Abraí, membro da Academia Marianense de Letras e da Academia Feminina Mineira de Letras. Recebeu diversos prêmios literários, entre eles Troféu Rio 2016, Personalidade Cultural pela União Brasileira dos Escritores do Rio de Janeiro, Medalha Antônio Olinto, Prêmio Olavo Bilac pela Aldravia, vencedora do concurso nacional Cidade de Manaus, com o livro Aldravismo, Movimento Mineiro do século XXI, Prêmio Murilo Mendes, União Brasileira dos Escritores, pelo conjunto da obra literária e artística. Autora de 17 livros de poesias, contos, crônicas, ensaios, romance e infanto-juvenil. Autor: Luciano Guimarães Pereira, advogado formado em Direito pela UFOP, psicólogo, especialista em Direito Público pelo Centro de Atualização em Direito, mestre em História, membro da Academia Marianense de Letras, autor de diversos livros, destaque acadêmico da Faculdade de Itabirito, Medalha da Inconfidência, Estado de Minas Gerais, Medalha Santos Dumont, Estado de Minas, Medalha de Governador 100%, Associação Internacional de Lions Clubes, vereador na Câmara Municipal de Mariana, 1997 a 2000, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, 2006, 2008 e 2017 a 2020.